E aí, meus amigos, vamos para mais um vídeo? Quero primeiro dizer para você curtir aí, compartilhar, inscreva-se no canal, dê o seu like aí. Vamos debruçar na palavra de Deus, uma reflexão. Eu queria analisar junto com vocês a questão da palavra de Deus quando fala da vida de Ló. Quando Deus diz para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Abraão começa a pedir aos anjos que poupasse a cidade, porque ele sabia que lá estava Ló. Em determinado momento, os anjos decidiram que teria que ir embora porque o juízo precisava ser cumprido. Só que chegando nessa cidade, a cidade realmente estava tomada, dominada pelas práticas do pecado. A ira de Deus havia chegado àquela cidade e assim também o seu juízo. E agora os anjos estão lá para executar o juízo. Grave bem essa palavra, juízo. E aí os anjos veem que Ló era o único justo ali. Então fazem um pedido para ele, dizendo, nós chama toda a sua família porque nós vamos destruir a cidade. Uma das coisas interessantes é que os anjos de Deus, e a Bíblia fala sobre isso, que muitos de nós podemos de repente hospedar anjos, porque por muitas vezes a aparição angelical não vem da forma que nós no consciente coletivo estamos acostumados, asas grandes, né? Não, geralmente, biblicamente aparece como pessoas comuns, assim como os anjos lá que apareceram em Sodoma e Gomorra foram os mesmos que apareceram também para Abraão. Assim também como aquele que apareceu e Jacó lutou. Anjos que tinham a fisionomia humana normalmente. Então, por essas características, a população achou que eles eram um homem comum e falou, olha, vocês vêm para fora que nós vamos querer ter relações com vocês. Até que os anjos decidem manifestar a glória de Deus, o povo fica cego, e aí eles dizem para Ló, apressa-te porque nós temos juízo para cumprir. E Ló chama suas filhas, sua mulher, também seu genro, mas eles não quiseram ir. E a Bíblia diz que os anjos apertando com Ló, pegaram a mão de Ló, sua mulher, suas filhas e partiram para sair da cidade e disse para eles, quando chegou na entrada da cidade, vai para a montanha e não olhe para trás. A Bíblia diz que Ló, sua mulher e suas duas filhas correram, só que num determinado momento, a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz que ela foi convertida numa estátua de sal. E naquele momento, paira sobre nós uma pergunta muito intensa na humanidade. Porque no meio cristão, a maioria fala que a mulher de Ló se converteu numa estátua de sal porque olhou para trás. É fato que isso ocorreu. Porém, vamos ampliar melhor esse discurso, ampliar melhor essa visão. O que Deus falou comigo sobre essa questão? O problema da mulher de Ló foi ter olhado para trás. Fato. Uma das coisas que nós precisamos avaliar nesse episódio é que, por ela ter olhado para trás, ela tornou-se uma estátua de sal. Mas vamos fazer uma análise mais profunda do texto? Porque a Bíblia diz que ela olhou para trás. Se trazermos para o tempo de qual o sentido de olhar para trás à luz da Bíblia, é querer tornar ao pecado, ou retornar ao pecado, ou fazer coisas e práticas pecaminosas. Então a mulher de Ló foi consumida porque ela simplesmente olhou para trás, desejou estar no lugar onde o pecado
fazia ela se distanciar de Deus. Vamos olhar assim? Só que, se você olhar biblicamente e no teu dia a dia, você vai ver que muitas pessoas olharam para trás e nem por isso viraram estado de sal. A Bíblia diz, em Lucas 21:34, olhai por vós, que não aconteça, que vossos corações se carreguem das bebedices, glutonaria e dos cuidados dessa vida, e venha de sobre vós de improviso aquele dia. Deus, quando fez uma promessa a Abraão, disse para ele: Abraão, a sua descendência ela será peregrina na terra, porque ainda não foi preenchida totalmente o cálice da ira de Deus, para que seja cumprido juízo aos cananeus. Porém, quando isso ocorrer, a sua descendência retornará para essa terra e possuirá toda essa terra. A Bíblia diz que o povo esteve no Egito, quando voltou, o juízo foi cumprido. Deus dá ordem dizendo: matem homens, mulheres, crianças. Por quê? Porque não havia mais misericórdia para ser atuada. Ali simplesmente era a sentença de juízo que era para ser cumprida. O que faz diferença ali na mulher de Ló é porque, na verdade, ela se torna estado de sal, porque ali estava sendo executado o juízo, ou seja, não havia mais o que fazer. E ela simplesmente não entendeu isso e achou que haveria uma outra oportunidade, ou a coisa não era tão séria assim. Muitos de nós, às vezes, não atentamos para analisar essa questão, que é de profunda importância na nossa vida. A mulher de Ló, ela agora descobre que, a duras penas, que aquele realmente era o último momento. Ela não estava sendo escolhida porque ela era preferida, não. Ela estava sendo escolhida porque Deus viu, diante daquela nação tão perversa, Ló como um homem justo. E sua família foi convidada a ter uma oportunidade de viver quando o juízo ia ser executado. A Bíblia diz que, em Gênesis 3, que o diabo chega para Eva e diz: Deus disse que se você comer do fruto você vai morrer. A Bíblia diz que Eva come do fruto, mas fisicamente ela não morre. Ou seja, fisicamente ela continuou viva. Ela morreu espiritualmente. Então, na verdade, a mulher de Ló, agora, ela passa pelo juízo, que muitas das vezes nós nem entendemos, ou nem paramos para analisar. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo declara: a misericórdia precede o juízo. Ou seja, antes do juízo acontecer, tem a misericórdia. Porém, no momento que o juízo chega, nada pode ser feito. Deus virou para Moisés e falou: Moisés, vai lá no Egito, porque eu quero libertar o meu povo. E Faraó vai endurecer o coração. Ou seja, aquele endurecer o coração significava que tudo aquilo que era a atuação de misericórdia para que Faraó se arrependesse e realmente entendesse que há um Deus acima dos deuses do Egito, já tinha sido perdido. Independente do que Faraó fizesse, depois que Moisés fosse lá, a sentença já tinha sido determinada. Então vai um alerta para você. A mulher de Ló morreu porque o juízo já estava ali iminente. Não havia mais o que fazer. E eu e você não sabemos a qual hora a nossa vida vai se findar. Porém, vai um alerta para você que de repente está indo e voltando da igreja, um pé lá no mundo, um pé na igreja. Ou um dia você está muito bem com Deus, outro dia tu fala que vai embora. Escute, você já deve ter visto pessoas que desviaram no outro dia, a vida foi ceifada. Mas também deve ter ouvido de pessoas que desviaram, estão aí vivendo para cima e para baixo, como se não houvesse amanhã. A questão é:
Quando o juízo vier, e esse juízo não é o juízo do arrebatamento, é o juízo da sentença que Deus dele determinou, olha, agora daqui para lá, acabou. A Bíblia diz, não tema ao homem, porque o homem mata a carne e não sabe onde joga a alma. Tema a Deus, que mata a carne não sabe onde, sabe, mata a carne e joga a alma no inferno. Quando o juízo vem, não tem quem segure a mão de Deus. Para finalizar, em 1 Samuel, a Bíblia diz que Eli chega para os seus filhos, Ofni e Finés, que eram sacerdotes e estavam bagunçando no meio de Israel. A Bíblia diz que Eli vira para ele e fala assim, Ofni e Finés, um homem pecando contra outro homem, os juízes julgarão e eles podem escapar. Um homem pecando contra Deus, quem vai fazer com que ele escape? Termina o versículo, o texto, dizendo assim, ó, e Ofni e Finés não ouviu Eli seu pai, porque Deus o queria matar. Logo depois você vai ver o relato de que eles levaram a arca para o meio da guerra. Além de perderem a arca, também perderam suas vidas. Quando o juízo vem, não tem o que fazer. A mulher de Ló realmente presenciou a ação de livramento de Deus, mas não entendeu que o juízo já estava determinado para aquele momento. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Aprenda. Saiba de uma coisa, a misericórdia de Deus é muito grande, mas o juízo de Deus não tem como ser revogado. Deus abençoe.